O professor Marcos Nogueira Eberlin, mais conhecido como Marcos Eberlin, ele é um químico brasileiro e um dos cientistas brasileiros com o maior número de publicações científicas na atualidade. Ele é mestre e doutor pela Unicamp e tem um PhD pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. O Dr. Eberlin, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, também é diretor fundador da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas e presidente da TDI Brasil. Eu tenho também orgulho de pertencer a esse grupo. Nós estivemos lá em Campinas no primeiro congresso da TDI. Quem quiser mais informações, tem um site também sobre isso. Depois o Dr. Marcos poderia falar um pouquinho também. Ele é autor dos livros Fomos Planejados e Antevidência, 2 livros especiais que, inclusive, hoje nós iremos estar contemplando alguns amigos aqui. A gente vai fazer uma espécie de seleção. Daqui a pouco a gente fala, no finalzinho, a gente vai falar os critérios, tá? Então a gente pede que você acompanhe até o final para a gente falar dos livros. O Dr. Eberlin, ele atuou ali por muitos anos no Instituto de Química da Unicamp e também é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico no ano de 2006 e em 2016 o Dr. Eberlin recebeu a medalha Thomson, que eu creio que é uma espécie de prêmio Nobel da Química, né? É uma coisa assim, e a gente fica muito orgulhoso de termos um brasileiro, um cientista levando o nome da nossa nação com maestria aí perante os outros países. Então, atualmente, o Dr. Marcos Eberlin coordena o laboratório Thomson de espectrometria de massas e ele é editor associado do Journal of Mass Spectrometry. Já publicou aí, como nós falamos, muitos artigos e também ele é conhecido por ter aí uma reação química que leva o seu nome, conhecida como a reação de Eberlin. Bom, Dr. Marcos Eberlin, eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho o que é essa tal teoria do design inteligente que tem causado algum alvoroço aí na academia. A gente tem visto algumas revistas científicas nos últimos 5, 6 anos falando um pouco aí de um certo embate entre o naturalismo de Charles Darwin com a teoria do design inteligente. Alguns a criticam, outros têm tomado partido para o seu lado. E o que seria essa teoria? Fala um pouquinho, apresenta para o nosso público e com você a palavra. Marcos, é um privilégio estar com vocês e principalmente falando sobre a teoria do design inteligente. A gente está no meio de uma pandemia, a gente talvez fique achando, né, que a coisa mais importante é um vírus que ataca a sociedade, mas a gente quer saber, né, de onde esse vírus veio e tudo mais, se tem uma droga, se não tem, se a gente faz lockdown, se não faz. Mas a questão mais importante é a questão que a teoria do design inteligente procura responder, não é, Marcos? É da onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Do ponto de vista científico, se há evidências de que realmente uma grande explosão criou o universo, uma ameba apareceu numa sopa ácida escaldante nesse planeta, ou se de fato há evidências de que uma mente inteligente fez o universo e fez a vida. Então, a teoria do design inteligente tem essa intenção de discutir cientificamente as nossas origens e colocar sobre a mesa do debate científico as duas opções, porque a gente só tem uma, né? Hoje na ciência. Apenas o naturalismo, apenas forças naturais, apenas a evolução darwiniana, apenas o Big Bang. E a teoria do design inteligente vem e diz, não é assim que a gente deve fazer boa ciência, a gente tem que considerar as duas possibilidades. E surge, então, a teoria do design inteligente que diz que, contrário do que o naturalismo tem apregoado por décadas, mais que um século agora, as evidências são contrárias a processos não guiados. Elas são todas favoráveis a uma mente inteligente. Então, essa é a teoria do design inteligente, que diz, né, que há evidências científicas, há uma forma científica de você investigar o universo e a vida e descobrir neles padrões, assinaturas, características, né, impressões digitais de uma ação inteligente. Bom, mas para falar bem da teoria do design inteligente, a gente precisaria de várias e várias horas, né, Marcos? A gente já tinha combinado sobre isso. Mas eu vou fazer um resumo aqui, né, Marcos? Rapidamente, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a teoria do design inteligente, o que ela faz? Bom, ela se opõe ao modelo atual. É uma teoria que tenta explicar a origem do universo e a origem da vida. E ela diz, olha, essa
impressão que nós temos hoje na academia não está certa. Porque se você vai numa aula de física, não é? Uma aula de ciências, ou assiste programas na TV, ou lê a literatura científica mais recente, o que eles vão te dizer? Olha, não tem inteligência no mundo. Não foi por design, não foi por arranjo proposital de partes que a palavra design tem esse significado. O universo surgiu de uma grande explosão. Há bilhões e bilhões de anos atrás não existia nada, absolutamente nada. Não existia tempo, não existia espaço, não existia energia, não existia matéria. Portanto, não existia nada. E esse nada, né? O nada, pega o nada, por nada e para nada, e desse nada ele, bum, faz o tudo. Uma grande explosão, né? Há bilhões de anos atrás ocorre, uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio começa a preencher o espaço que se forma, o universo. Essa nuvem gasosa em expansão se contrai em estrelas, as estrelas explodem, formam uma poeira cósmica, a poeira cósmica forma os planetas se agrupam em sistemas solares como o nosso, e num planeta desses surge a vida. Então, todo esse universo estruturado, magnífico, colorido, né, com 2 trilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas em cada uma delas, em média, teria sido fruto do nada, né? O nada pegou nada, para nada, por nada, e bum, fez o tudo. E forças naturais teriam formado tudo isso. Aí a teoria do design inteligente fala, epa, peraí, não é bem assim. A gente está vendo que o universo tem 26 constantes universais, ele é finamente ajustado, e esses valores foram ajustados para que houvesse vida no planeta. Olha só, essa grande explosão, se ela tivesse formado o universo, nós deveríamos ver matéria e antimatéria. Espera aí, mas metade do universo sumiu. Olha, não tem matéria suficiente, só 4% da matéria observada que deveria... mas tem 96% de uma matéria que a gente nunca viu, a matéria escura. Não faz sentido. Nuvem gasosa em expansão não se contrai em estrelas, não faz sentido, não tem mecanismo para a formação de estrelas. A pó cósmico não se agrega em planetas rochosos, não tem forças químicas para essa agregação, não é? O modelo da acreção. Um planeta rochoso, incandescente, de onde veio a água desse planeta Terra? A gente vai contestar o modelo e ver que não tem como a água ter chegado aqui. Hidrometeoritos que caíram, a gente vai, olha, a relação isotópica, né, do hidrogênio, do oxigênio, da água de hidrometeoritos não bate com a da Terra. Então, entenderam? A teoria do design inteligente é uma teoria científica que contesta esse modelo. E diz que não, pelo contrário, se vocês lerem os nossos livros e tudo mais, há evidências claríssimas contra esse modelo não guiado, forças naturais, e há evidências claríssimas de que uma mente inteligente botou tudo isso para funcionar. Pronto, pronto. Então, as 26 constantes universais, o ajuste fino do universo, a Terra tem mais de 1.300 condições únicas que só a Terra tem. Imagina, um único planeta tem 1.300 condições únicas que só a Terra tem para contemplar a vida. Aí eu ia ficar falando a noite inteira, né? Mas, 1.300 condições, então você tem o campo magnético da Terra, a camada de ozônio, a nossa atmosfera, a gravidade, é tudo certo, né? O campo magnético nos protege dos ventos solares e tudo mais. Magnífico. Aí a gente fala, olha, poxa vida, a evolução do cosmos e a evolução química? Não faz sentido. Naquela sopa ácida escaldante venenosa, as reações químicas que se assume, né, que teriam dado origem à vida, aí a gente vai fazer cálculos, ver que o ΔG é positivo. Essas reações nunca teriam ocorrido. As reações interferentes são muito mais favorecidas. Então, aquela ameba primordial jamais poderia ter sido formada naquela sopa ácida escaldante, que um dia Stanley Miller, né, fez uns experimentos, esse aqui, né, que aparece nos nossos livros de química. A gente foi avaliar, né, esse experimento provou o contrário, que só mentes inteligentes teriam a capacidade de formar moléculas relevantes. E a mistura do Stanley Miller era um veneno para a vida. Aquilo lá não tem a menor chance de ter gerado vida, né, em nenhuma possibilidade. Se você conhece um pouquinho de química, né, aquilo é uma mistura racêmica. Formaram alguns aminoácidos, mas poucos. Tinha amina livre, tinha ácido livre. Então, as reações ali, né, só degradariam, só levariam... Aquilo é um veneno para a vida. Então, a gente contesta o modelo da evolução química. O modelo da evolução biológica também. Então, aquela ideia que Darwin disse um dia, né, que uma ameba primordial, né, um ser primordial,
um ancestral comum teria dado origem às diferentes formas de vida, hoje a gente avalia do ponto de vista bioquímico e diz não faz sentido, não tem como, as leis proíbem, as leis da vida, a biogênese, por exemplo. Pasteur disse, né? Somente vida gera vida. E a gente fala, poxa, isso é verdade. A gente fala, será que um micróbio se transformou numa microbiologista? Não há mecanismos. Os mecanismos da evolução, eles falam, olha, mutações, seleção natural e tempo. A gente fala, olha, esses mecanismos, me desculpe, mas do ponto de vista científico não explicam a vida, como a gente a vê hoje. Seleção natural a gente pensa que ela é super poderosa, mas a seleção natural só diz que vantagens são vantajosas. Se você tiver uma asa, você vai ter vantagens se você precisar pegar uma comida muito em cima, né? Um lugar muito alto. Mas ela não explica, né? Aí você pode ter uma vantagem, a seleção natural seleciona você em detrimento do que não tem a asa, um bicho alado. Mas da onde veio a asa? A seleção natural não explica. Então, o que precisaria para gerar asa? Mutações, ao longo de milhões e milhões de anos. E aí o que a gente foi estudar? Nós fomos estudar no laboratório as mutações. Aí estudamos malária por mais de 40 anos. A E. coli, né, a bactéria, já foi estudada por mais de 50 anos em laboratório. Foram feitos o sequenciamento dos seus genomas. E o que a gente percebeu? Alguma mutação é benéfica? Causa um aumento de sofisticação, gera uma nova proteína, um novo metabolismo ou uma nova maquinaria? Não. Mutações, como a gente já deveria esperar, são problemas, são bugs. Mutação destrói, quebra genes. E isso está demonstrado em laboratório. Já demonstramos cientificamente que as mutações não têm poder algum para criar coisa nova. Elas só destroem o que já existe. Só destrói o que já existe. Nenhuma nova proteína, nenhum novo mecanismo, nenhum novo metabolismo, nem uma nova máquina molecular poderia ter sido formada, nunca foi formada, né? Esses experimentos com a E. coli são 60 mil gerações. 60 mil gerações. Para humanos, né, isso dá mais de quase 1 bilhão de anos para humanos. O urso polar, a gente foi estudar também, falou, olha, isso é uma evolução, né? Evolution in action. Será que o urso polar evoluiu do urso cinza, do urso parda? Não. Na realidade, ele é branco porque uma mutação destruiu a capacidade dele sintetizar o pigmento. E ele come muito, né? Porque ele também tem uma deficiência genética de acúmulo de gordura. Então, o urso polar, que a gente achava que era um urso evoluído, não. Ele é uma degeneração do urso original. Ele não tem a capacidade de sintetizar o seu pigmento e ele não tem a capacidade de armazenar gordura. Então, ele tem que ficar comendo, né, as focas e tudo mais. Senão, ele morre de fome. Vírus. Olha, o pessoal fala, nossa, olha, o coronavírus é uma evolução. Evolution in action, Marcos. Não, o vírus não era um elefante. Não era uma girafa, né? Ele continua vírus. O coronavírus continua coronavírus. É RNA positivo. A única coisa que aconteceu com ele foi uma degeneração. Ele é um mutante degenerado. Mudou um pouco esses spikes aqui, que é a chavinha para abrir a célula. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente mostra através da ciência? Que a evolução faliu e que há sinais claros de design inteligente. Outro caso bastante específico e muito importante. Dizem que nós temos esse parentesco com os chimpanzés. Será que é verdade? Os teóricos da teoria do design inteligente foram lá e viram, não, chimpanzé sempre foi chimpanzé, homem sempre foi homem, foram feitos por design inteligente. E quais são as evidências contrárias a esse parentesco? Olha, nosso genoma é pelo menos 7%. Disseram que era 1, né? Mas não é. Pelo menos 7 a 44% diferente, dependendo do método que você usa. Isso dá quase 1 bilhão de pares de base. Nós somos 80% diferentes em proteínas, 67% diferentes nos nossos telômeros, 100% no número de pares de cromossomos, eles têm 24, nós temos 23, aquela fusão que um dia disseram que ocorreu, nunca ocorreu. O chimpanzé sua pelos pelos. A gente sua pela nossa pele desnuda. O cromossomo Y do chimpanzé é 100% diferente do cromossomo Y humano. Nós temos uma capacidade intelectual, né, cognitiva, que é ordens e ordens e ordens de grandeza superior aos chimpanzés. A fala e o raciocínio humano, a capacidade intelectual, né, de criar, de falar, de compor,
Incrível. Então, esquece essa história. Aí o registro fóssil fala a favor da evolução? Contrário. Nós estávamos sendo... uma história estava sendo contada, né? E passada de geração em geração, mas quando a gente foi investigar, isso não faz sentido. Por exemplo, em 2013, esse trabalho foi publicado na Science, tem a referência aqui. Encontraram em Geórgia, no país, né? Em Dimanis, é uma cidade na Geórgia, perto da Ucrânia, 5 crânios, 1, 2, 3, 4, 5, numa mesma cova. Todos esses crânios foram classificados como um hominídeo diferente. Pode, vivendo na mesma cova? Não. Esse aqui é o número 5. O número 5, o crânio do número 5, como nós estamos mostrando aqui, a parte de baixo é do Homo rudolfensis. A parte do meio aqui, na face, Homo erectus. E a parte de cima é do Homo habilis. 3 diferentes hominídeos no mesmo crânio? Não pode. Então, a conclusão do artigo que publicaram na Science é que a variabilidade do crânio humano é muito grande. E há 2 milhões de anos atrás já era muito grande, como é hoje. Então, se você for num cemitério, não é, e seletivamente selecionar crânios, você monta toda aquela história evolutiva que uma vez contaram em termos de hominídeo. Falso, fake, não existe sequer um hominídeo hoje em pé. O mais recente hominídeo foi o Homo naledi. Saiu aí na mídia e tudo mais, fizeram uma grande propaganda, National Geographic, quem achou deu um beijinho e tudo mais, né? E uma grande propaganda. Poxa, se tem tantos hominídeos, por que se faz uma grande propaganda? Porque não tem nenhum. Quando eles acham um, falam, poxa, agora nós temos um. Mas, infelizmente, foram fazer a datação. Pega o crânio, daquele crânio constroem toda uma obra de arte e tudo mais, né? E já coloca até a foto do bicho. A gente fala, poxa vida, devia ter existido mesmo. Estou vendo ele aqui, né? É real. Mas foram fazer a datação com carbono 14, 10 vezes mais recente do que deveria ser. Então, mais um hominídeo que cai, né? Mas te contaram? Não. Eu pus no meu Face, né? Isso não é o Homo naledi, é o Homo nalisa, uma obra de arte. Bom, da onde vem toda essa diversidade que a gente tem visto, né? E que a evolução tem interpretado como uma evolução, inclusive de raças inferiores e superiores, uma tragédia, né, para a história da humanidade. Essa ideia de raças superiores e inferiores influenciou Hitler, a eugenia pelo mundo todo, não só na Alemanha, né? A gente fala racismo, né? Mas tem um racismo baseado em ciência também, que extrapolou na eugenia, por exemplo. E essa diversidade toda já vem do ser humano, no nosso genoma. Esse é um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Os gêmeos preto e branco, né? Black and white. Olha que coisa mais linda. O mesmo casal teve um casal de gêmeas, uma negra magnífica, que menina linda, e uma loirinha linda, magnífica também, dos mesmos pais. Então, a teoria do design inteligente diz que toda essa diversidade que a gente vê já está no nosso genoma, embutido por design inteligente desde o início. E os milhões de anos, né? A seleção natural é trivial, né? Ela diz que se você tiver asa, você tem vantagem, mas ela não diz de onde a asa vem. A asa teria que ter vindo por mutações. As mutações não criam nada novo. Aí precisaria de milhões e milhões de anos, porque sem muito tempo também a evolução não opera. A gente foi investigar, falou, opa, parece que nem uns milhões de anos existem. Recentemente foram investigar a Mary Schweitzer, agora ela é famosa, mas na época nem tanto. Uma paleontóloga nos Estados Unidos achou um osso de T-Rex e falou para buscarem. E o rapaz que foi buscar, o osso não era... ele foi buscar com o helicóptero, não cabia dentro do helicóptero. E aí o que acontece? Ele cortou, ele serrou o osso de T-Rex. Nunca ninguém tinha sido, né, tão ingênuo assim, né, ou incauto para serrar um osso de T-Rex, que é valiosíssimo. E ele serrou. Mas grandes descobertas científicas, né, às vezes ocorrem por incautos. E sabe o que ele encontrou? O que ela encontrou? Tecido mole, colágenos, células sanguíneas, fizeram o proteoma do dinossauro e agora cortaram o osso de dinossauro pelo mundo inteiro, tá? E cada vez mais eles encontram tecido mole e tudo mais. Há animais de 500 milhões de anos. Outro dia saiu um artigo com o olho preservado. O olho, a estrutura orgânica do olho preservada, 500 milhões de anos, não pode. 60 milhões de anos, tecido mole em dinossauro, não pode.
Agora tem umas novas teorias aí que eles estão tentando explicar que um preservante preservou, mas não tem como preservar quimicamente, porque os raios cósmicos destroem, né, por radiação, qualquer matéria orgânica enterrada por mais de centenas de anos. A Mary Schwartzer, no primeiro artigo que ela falou, ela disse o seguinte: nossa, a gente não esperava encontrar, porque o máximo que um tecido orgânico resiste na natureza são 300 anos. 300 anos. E encontrou tecido mole em dinossauro, então parece que nem os milhões de anos sobram. Dinossauros comiam pássaros, a gente sabe disso. E eles acham que o dinossauro evoluiu para pássaro. Tem pássaro no estômago do dinossauro. Então, olha, dentro desse ambiente em que os sinais contrários à evolução estão crescendo cada vez mais, e os sinais favoráveis a uma ação inteligente, que coloca o universo pronto, que coloca a vida pronta, que faz o sistema solar pronto, que constrói um planeta, elabora um planeta com mais de 1.300 condições únicas para ter vida nele. Quando a gente verifica que uma vida extremamente sofisticada surge de matéria inanimada sem mecanismos naturais que poderiam formar, surge então a teoria do design inteligente, que diz, opa, espera aí, então alguém nos fez prontos, com extrema inteligência, competência. Então, em 1996, esse desconforto com a evolução e esse aumento cada vez mais das evidências a favor do design inteligente levam Michael Behe, que hoje é o grande nome do design inteligente no mundo, né, a escrever o livro A Caixa Preta de Darwin, que lança, então, os fundamentos bioquímicos da teoria do design inteligente e explica, olha, gente, a gente acha que foi design inteligente por causa disso, olha o sistema imunológico, olha a coagulação do sangue, olha a maquinaria da vida, olha isso, olha como a evolução não poderia ter feito, olha como um design inteligente é a única explicação. Esse livro acaba de ser traduzido para o português pelo Discovery Mackenzie, que eu coordeno lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu traduzi o livro, foi muito interessante, porque conheço o design inteligente, sou amigo do Michael Behe e conheço um pouco de bioquímica também, então ficou bem legal a tradução. Se você quiser ler a obra-prima do design inteligente, a primeira é essa daí, né? Então, essa é a teoria do design inteligente, a teoria que desenvolve metodologia científica, que permite que avaliemos quando, frente a um efeito, o universo e a vida, possamos avaliar, né, se estamos autorizados a inferir se sua causa mais provável seriam forças naturais ou ação de uma mente inteligente. E a gente conclui pela mente inteligente. Então, a gente sabe que a vida tem complexidade, redutível, tem informação arbitrária, código genético, toda essa estrutura, né, magnífica. Antevidência genial, que é o título de um dos meus livros, problemas futuros que foram resolvidos de antemão. O que a gente faz na teoria do design inteligente? A gente soma a complexidade da vida, soma a informação, soma a antevidência, calcula o QI do universo da vida. Se fosse zero ou muito baixo, forças naturais, Darwin estaria certo. Se há um coeficiente de inteligência no universo da vida, design inteligente. E a gente vai cada dia mais descobrindo inteligência após inteligência. O coeficiente de inteligência do universo da vida é absurdo, é infinito. E cada dia que a gente investiga, esse infinito aumenta mais. Tá bom? Estamos, então, atolados em evidências de design inteligente. Se você quiser conhecer um pouco mais, eu tenho meu livro, Fomos Planejados, pela editora Mackenzie, está na editora Mackenzie. A Caixa Preta de Darwin, já falei. O Foresight eu lancei nos Estados Unidos, né? Foi muito legal, estive lá e tal. Agora a gente traduziu para o português, é o Antevidência. Antevidência é antever, né? E prover de antemão soluções para problemas. O Fomos Planejados já está na 5ª edição. Na 5ª edição ele ganhou essa capinha branca, para dar um pouco mais de destaque ao pássaro. Esse pássaro é muito interessante, é o pássaro, um dos pássaros do paraíso, é o pássaro do paraíso de William, e é engraçado porque ele tem nas costas um I e um D, né? A gente chama do pássaro do design inteligente, ID Bird, Intelligent Design. Muito bem. E aí o que o design inteligente tem a ver com a pandemia, né? Para terminar a palestra, para a gente começar as perguntas e as discussões. Gente, antes da pandemia, eu não usava vírus como exemplo. Depois da pandemia, passei a usar, e eu acho que talvez seja uma das estruturas com maior evidência acumuladas de design inteligente. Vírus são estruturas extremamente inteligentes, que a evolução não teria a menor chance de fazer. Isso aqui é uma estrutura, uma representação do coronavírus. Olha, dentro dele
tem uma fita de RNA, isso é software, é como um pendrive, 30.000 bases nitrogenadas, ou nucleotídeos, né? Toda a estrutura. Proteínas, tipo um colar com miçanga, protegem essa fita, porque o RNA degrada. Então, o cara era inteligente o suficiente para perceber que ele precisaria proteger o seu software. Então, olha, todas as miçangas aqui, né? É mais ou menos esse é o que é uma estrutura do coronavírus. 30.000 sequências de informação. E para proteger ainda mais essa cápsula, você tem o quê? Uma cápsula, uma parede, né? Uma cápsula. Para proteger a informação, você tem uma cápsula peptídica e proteica. Magnífico. Tudo protegidinho. Para entrar na célula, é uma nave espacial de invasão celular. E esses spikes aqui são as fechaduras que vão abrir a célula. Tudo proteína, tridimensional. Olha, eu fui olhar as possibilidades de evolução de uma estrutura dessa. Tem 5 hipóteses. Eu não vou comentar as hipóteses, mas eu vou dizer para vocês que tem 5. Cada uma é pior que a outra. E por que tem 5? Quando você sabe que o que está bem explicado em ciência, você tem uma hipótese, no máximo 2. Agora, 5, quando você tem 5 hipóteses, é que você não tem nenhuma. Então, você acomoda as menos piores num pacote para tentar... não existe como explicar. Por que não dá para explicar? Deu um problema aqui na fonte. Por que não dá para explicar proteínas à luz do design da evolução? Ou vírus? Porque eles são formados de RNA, DNA, aqui é a fonte, proteínas e lipídios. As 3 principais classes de biomoléculas. Então, a evolução tem extremos problemas para explicar a evolução de proteínas, extremos problemas para explicar a evolução de RNA e DNA, o mundo do RNA e tudo mais, e extremos problemas para explicar a evolução de lipídios. Aí o vírus, né, vem e combina os 3 numa estrutura minúscula, mas no vírus você tem proteínas funcionais, você tem lipídios e você tem RNA. Então, é o pior dos mundos, né? Você tem um problema aqui elevado ao cubo para a evolução. Como é que você poderia partir com uma estrutura dessas? Fantástica. Olha como é que o vírus entra na célula. Ele é incrível, ele sabe... Aqui é uma simulação bem simples, é bem mais complexo o processo. Mas ele vem, encosta sua chave na fechadura da célula. É incrível, né? Deixa eu mostrar de novo. Ó. Encosta a célula, a fechadura abre... A chave do vírus abre a fechadura da célula. Dentro da célula, ele sabe o que vai usar, o que vai encontrar, que ele vai encontrar ribossomo. O RNA dele vai para o ribossomo começa a produzir proteínas, polimerase. Uma polimerase agora pega o RNA e duplica o RNA. E ele começa, a partir dessa duplicação, quebra em pedaços, esses pedaços de RNA no ribossomo geram as proteínas, que vão reconstruir outros vírus dentro da célula. É um processo extremamente inteligente. Então, o vírus sabe entrar, ele sabe o que vai encontrar lá, ele sabe usar a maquinaria para se reproduzir. Quando ele vai sair, ele captura lipídios, porque ele não sintetiza lipídios. Da própria célula, se veste, disfarça com lipídio, encosta na parede da célula, a célula entende aquilo lá como membrana e joga ele para fora. É um bicho esperto, hein? Ele não tem cérebro, né? Mas quem o fez com extrema inteligência. E esse bicho tem um grande problema com o vírus. O vírus fora da célula está extinto rapidamente, né? Você sabe disso. Dentro da célula, ele também estaria extinto rapidamente, porque o sistema imunológico, né, ia pegar esse carinha aí. Mas quando ele entra dentro da célula, então ele tem que se replicar rápido, né, para reproduzir, para sair. Então, o que acontece? O bicho, ele não sobreviveria muito tempo fora da célula. Ele tem que entrar rápido e se reproduzir rápido e sair, senão o sistema imunológico pega. Agora, se ele pega dentro da célula e destrói a célula, ele destrói o seu hospedeiro. Então, tem que ter uma interação mutualística, né? Uma simbiose mutualística entre os dois, hospedeiro e vírus, coisa incrível. E praticamente todos os vírus são vírus do bem e tem essa interação simbiósica mutualística que ajuda tanto o vírus como o hospedeiro. O que está acontecendo no caso do coronavírus é um desastre, é uma mutação do mal, uma aberração, está fazendo coisa que não deveria. Vírus são do bem, né? Causam benefícios para a vida. A sua imensa maioria. A gente tem vírus no nosso corpo que estão, as vírus e bactérias que trabalham a nosso favor. O coronavírus do morcego, provavelmente, a gente não sabe exatamente, mas tem um benefício para o morcego, não é? Tem vírus espetaculares. Esse daqui, olha, parece uma nave espacial, a Apollo 11. Olha ela pousando na célula, incrível, né? Parece uma nave espacial. Ela tem um motorzinho que injeta o seu DNA na célula.
Como negar que isso é extremamente inteligente, muito bem projetado? Incrível, né? E o nosso sistema imunológico, que vai nos salvar do coronavírus, né? 99,9% da população mundial, até mais, né? Muitos nem sequer têm sintomas. Por quê? Quem fez a vida por design inteligente falou, olha, vai dar problema de vez em quando com esses vírus, porque eles são do bem, mas mutações, aberrações podem causar problema. Então, tem um sistema imunológico, uma verdadeira exército de soldados que vai lá, captura o vírus e destrói. Design inteligente. Já pensou uma célula sem sistema imunológico? Uma vida sem sistema imunológico? É fora da célula, né, que eles agem. A vida estaria eliminada. E sem vida não tem vírus que sobreviva. O vírus não foi feito para destruir o hospedeiro, porque senão ele se destruía também, porque ele depende do hospedeiro para se reproduzir, entendeu? Então, essa relação essa simbiose mutualística tem que existir. Quando ele está destruindo, matando o hospedeiro, é porque é uma aberração. Isso aí não deveria estar acontecendo, é o que é o caso do coronavírus. A evolução do mal atrapalhou a fechadura, está abrindo uma célula que ele não deveria abrir. Então, o design inteligente, né? Eu estou escrevendo um livro agora, né? Coronavírus, Darwin ou Deus? Dúvida alguma que uma mente extremamente inteligente fez os vírus, tá bom? Bom, então essa é a palestra. Eu vou terminar aqui para a gente poder abrir para as perguntas e tudo mais. O Marcos deve estar ansioso para passar a palavra para vocês. Então, o design inteligente é uma teoria jovem, está ganhando o mundo. A gente tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente com mais de 2.000 membros. Entre lá e se filie, www.tdibrasil.com. O Michael Behe é a grande estrela do design inteligente no mundo. Ele veio ano passado aqui no Brasil. A gente levou ele para várias universidades. Ele teve aqui uma foto no NASP. Olha que garotada linda, né? O Marcos está orgulhoso agora. E por que o design inteligente está ganhando essa batalha? Porque, olha aí, gente jovem, sorridente, né? Todos do lado do design inteligente. O Michael Behe é o nosso maior nome, né? Então, só para terminar, né? Dobzhansky disse isso uma vez: nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Isso virou um mantra sagrado na biologia moderna, né? Mas está errado, né, Dobzhansky? Desculpa aí, mas nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem falou isso? Eu. Feliz, hein? www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Crescemos no mundo inteiro. A gente acha que hoje aproximadamente 1/3 já dos acadêmicos são favoráveis ou simpáticos ao design inteligente. Muitos não falam, mas são. Esse é o Discovery Mackenzie, o núcleo que eu coordeno na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. Eu não tenho dúvidas que realmente é uma universidade que honra o nome universidade, que promove o debate de ideias, tá bom? Eu gravei 15 palestras do Design Inteligente para o curso Fiel de Liderança, www.cursofieldeliderança.com.br. Tem umas palestras gratuitas, se você quiser assistir lá. Para assistir todas, você paga uma taxinha lá por mês, tá bom? Então, não esqueça os livros do Design Inteligente. Se você quiser comprar na editora, você usa o hashtag Design Inteligente, você vai ter 20% de desconto, tá bom? Só para terminar, olha, gente, dá para negar que a vida é fruto do design inteligente? Isso aqui é mimetismo e camuflagem. É uma mosca. Isso aqui é a asa da mosca. E tatuado dos dois lados e simetricamente, figuras de formiga. Olha, e com as perninhas certas, com o olhinho certo, com o abdômen e tudo mais. Idêntico dos dois lados. Quando ela mexe, o predador fica achando que ela está cercada por formiga e ela não vira comida fácil para o predador. Se ela não tivesse isso, já estaria extinta. Incrível, né? E tatuagens perfeitas, simétricas dos dois lados, sinais claros do design inteligente. Darwin matou Deus? Absolutamente não, né? A hipótese de Deus, baseada na descoberta científica de um design inteligente, continua mais forte do que nunca. Então, Darwin morreu, Deus vive, tá bom? É isso aí, gente. Deixa eu ver. Essa é minha família. Nicolas, Elizabeth, Nina, e esse sou eu. Muito bem, gente. É isso aí. Marcos, tá com a palavra. Um privilégio ter falado um pouquinho do design inteligente para todos vocês.